Mudando a chavinha novamente, vamos falar do mundo dos vinhos, mitos, é o que teremos a partir de agora com Natália Molina aqui no nosso programa. Alô, Natália, bom dia, bem-vinda aqui ao Farol. Oi, Beto, bom dia para todo mundo que está nos escutando. Ótimo, ótimo. Então hoje você nos traz aqui alguns mitos ou micos. Sobre o que você falará hoje? É mitos, mas acreditar em alguns mitos desses pode ser um mico para várias pessoas. Tá. O mundo dos vinhos, né, Beto, tem várias histórias e crenças que muita gente até hoje acredita, e não é verdade. Vamos a elas. O que mais sai é quanto mais velho o vinho for, melhor ele é. Isso é Não. um mito, é o maior mito de todos, tá, Beto? Somente 5% dos vinhos do mundo são vinhos de guarda. Então, que são aqueles vinhos que são feitos para guardar 20, 30, 40 anos. A maioria dos vinhos que a gente compra no supermercado, os vinhos do dia a dia, são vinhos jovens. Então, não adianta guardar ele lá um tempão que vai virar vinagre aquilo, tá? Então, os vinhos brancos de 3 a no máximo 5 anos, dependendo da uva, e vinhos tintos, dependendo da uva também, como eles têm mais tanino, eles duram mais tempo. Então, os vinhos tintos aí, até 10 anos, dependendo da potência da uva, você consegue guardar eles. Eu tenho aqui, Beto, tá vendo um pequenininho aqui em cima da minha cabeça? Esse? Sim. Esse aqui ficava na casa da minha bisavó, que uma tia minha guardava. É um vinho chileno. Ele tem 4 garrafas desse. Ele é de 1976. É um vinho... Eu amo as garrafas velhas, tá? Não só vinho de guarda. Isso aqui é um vinho que era para ser tomado naquela época, ninguém tomou. Virou vinagre, com certeza. Mas eu guardo pela garrafa, que é linda e tem história da família, né? Mas ele não é um vinho de guarda. Então isso é um erro muito comum. Outra coisa que também muita gente não sabe é sobre o vinho verde. Ó, aqui eu tenho um vinho verde. Os vinhos verdes não são feitos de uva verde. Eles não são verdes, tá? Vinho verde é uma denominação de origem, ou seja, eles têm toda uma guarda para ter aquele nome. Só pode ser chamado de vinho verde os vinhos que são feitos na região do Minho, em Portugal, usando as uvas corretas. E tem vinhos verdes brancos, rosés e tintos também, tá? Então, esqueçam que vinho verde é verde, que isso é um grande mito. Aliás, Natália, sobre isso, você sabe que eu aprendi há muito tempo atrás, meu pai gostava muito de vinhos, né, vinhos em geral, e um dia nós estávamos num restaurante e ele pediu um vinho verde. E aí o garçom disse para ele, o senhor vai querer branco ou tinto? Ele falou, não, eu quero um verde tinto. Eu falei, pai, agora, o que você fez agora? Mas ele estava certo, obviamente, eu aprendi há muitos anos atrás, mas é uma confusão que se estabelece, sim. É uma confusão, é. Então, aqui no Brasil tem Casal Garcia, Calamares, esses são os mais conhecidos. Então tem os vinhos rosés, que inclusive os vinhos verdes rosés combinam muito bem com comida japonesa, tá? Fica a dica aí para todo mundo sempre me pergunta, é uma combinação perfeita. Outro também mito é o vinho do Porto. Tem 2 mitos com ele, tá? Primeiro que esse sim é um vinho doce de sobremesa, não aqueles vinhos de garrafão. Aqueles vinhos de garrafão não podem ser chamados de doce, porque eles lá são vinhos suaves, que eles adicionam açúcar na sua composição. O vinho do Porto não é adicionado açúcar, ele tem essa doçura por um processo de produção deles, e ele não é feito na cidade do Porto, e sim no Douro, tá? Na região do Douro de Portugal. Essa você sabia também, né, Beto? Não, eu ia te perguntar uma outra coisa também. O vinho do Porto pode ser muito traiçoeiro também, né? Mais que uma taça... Então, ele é muito... ele tem muito álcool. Muito álcool. É o vinho mais alcoólico, né? A gente chama de fortificado. Sim. Porque no seu processo de produção, quando as leveduras estão transformando... Porque o que é o vinho, né? O vinho, as leveduras transformam o açúcar da uva em álcool. E aí, quando ele está começando o processo, o produtor coloca aguardente vínica, que chega a 70 graus de álcool, aguardente, e aí mata as leveduras. Com isso, deixa o vinho mais alcoólico e com a doçura da própria uva também. Ele tomar mais de uma taça, por isso é um vinho de sobremesa, para tomar no final da refeição, fazer digestão. Se tomar a garrafa inteira, vai dar um problema aí. Aliás, exatamente, você que já trabalhou em cruzeiros, muito comum também no final das refeições eles servirem tábuas de queijos, né? Depois do jantar, principalmente. E aí sempre vem o vinho e a oferta desse vinho do Porto. Natália, vamos prosseguir. Isso.
Eles comem sempre os queijos e as saladas no final, né? É bem estranho para nós Isso. brasileiros que costumamos abrir as refeições, mas é o costume dos europeus. Outra coisa, a garrafa sempre deve ser guardada deitada. Isso é um mito também, tá? Não são todas. Somente as que têm rolha de cortiça. Essa aqui que tem a screw cap, que é dessa maneira aqui, pode ser guardada de pé também, tá? Só que o ideal é seguir a temperatura, sem luz, sem nada. Mas as screw caps não tem problemas de estar em pé, iguais as outras que são de rolha. Essa sim tem que ficar deitado para o oxigênio não entrar, né? E ela não ficar ressecada. E aí vai estragar seu vinho com certeza. Aliás, E aliás, pode aliás, falar. não, tem uma dúvida aqui também, peço uma dica. Está terminando o inverno, mas nós temos uma onda de calor. E você está se referindo à temperatura. Qual é o local mais recomendado dentro de casa que a gente deve manter as garrafas? Então, eu falo que o vinho é um amigo chato, né? Ele não gosta de luz, nem solar, nem artificial, não gosta de barulho, não gosta de trepidação. Então, se você tiver um quarto, se você não tem uma adega, né, climatizada, se você tem um quartinho ali que você não usa muito, um banheirinho, deixa eles deitadinho dentro de um armário, uma coisa que você não usa muito. Em cima da geladeira, dentro da geladeira, muitos arquitetos que fazem adega embaixo da escada, isso não é bom para o vinho, porque ele não gosta da trepidação. Então, procure um lugar que não seja nem muito seco nem muito úmido. Aqui em Limeira é difícil, né? Porque aqui a temperatura é mais seca. A minha adega fica exatamente embaixo da escada, mas eu subo devagar, viu, Natália? Eu subo devagar, Ai, que sem bom. trepidação. Mas Legal, você vamos sabe que seguir. eu estava na casa de uma amiga minha que é arquiteta, ela falou que bom você falar isso, porque os arquitetos não têm isso, não sabem isso, né, Claro. específico do vinho. E eles colocam embaixo das escadas, geralmente. E é péssimo para o vinho. Bom, um outro mito também é que os vinhos brancos são feitos somente de uvas brancas. Mentira, tem várias vinhos brancos feitos de uvas tintas, como tem vinhos brancos Malbecs, tempranilhos, que são deliciosos. E como isso acontece? O que dá coloração para o vinho é sempre a casca, tá? Então, no vinho tinto, o mosto fica todo o tempo em contato com a casca, e para um vinho branco, eles separam a casca do fruto, e aí, por isso, ele fica com uma coloração mais levinha, igual os rosés, né? Eles deixam um pouquinho em contato e separam logo em seguida. Então, existe sim vinhos brancos feitos com uvas tintas. Exatamente. Aliás, né, o brasileiro está se acostumando um pouco mais a conhecer vinhos, como são feitos, as regiões produtoras. Isso é muito bom, né? Porque você amplia o seu conhecimento geral e principalmente sobre a bebida, maneira de guardar, a temperatura do serviço também, né? Que é muito importante, né, Natália? Na verdade, para ter uma experiência completa, seguindo a taça, seguindo a temperatura correta, seguindo a harmonização correta, você vai ter uma experiência melhor. Só que nada te impede também de abrir a sua taça, tomar num copo de requeijão. Se isso te faz feliz, igual vocês estavam falando hoje de felicidade, se isso que te faz feliz, vai em frente, tá? Mas pode ser que a experiência não seja tão agradável como se fosse numa taça certa de cristal, seguindo todo o protocolo. Tá certo. Bom, eu te mandei uma fotografia ontem, que será assunto da próxima semana, mas eu fiquei muito impressionado e eu queria te perguntar, ao vivo aqui no nosso programa, se você já tinha visto uma garrafa de vinho com uma tampinha semelhante a uma tampinha de garrafa. Para mim foi uma grande surpresa isso, viu, Natália? Na verdade, todos os espumantes, antes de ser colocado a rolha, eles ficam com aquela rolha, com aquela tampinha de cerveja, né? Então ali tem toda a parte das leveduras, tem toda uma explicação mais técnica que eu venho contando tudo isso e vou mostrar não só essas rolhas, como vou explicar sobre screw cap, que é um grande mito achar que isso aqui é vinho de baixa qualidade, tá? Falando de mitos aí. Isso aqui não é baixa qualidade, pelo contrário, o novo mundo dos vinhos, né? Principalmente a Nova Zelândia criou essas rolhas para baratear o custo, porque uma rolha de cortiça custa em média €1 para o produtor. E €1, imagina isso para venda, revenda, o quanto não fica mais caro. Então, barateou, e vinhos jovens que não precisam da oxigenação todo o tempo, porque eles já estão prontos para beber, diferente dos vinhos de guarda, você vai achar vinhos assim, com essa screw cap. Mas ainda assim eu escuto muita gente falando,
vinho assim não presta, não sei o quê, mas é um mito, tá? Muita gente ainda tem esse preconceito, mas não tenham. Tá certo. Bom, é como gente que guarda o uísque, né, por 30 anos, 40 anos. Fala, ó, esse aqui é um uísque de 40 anos. Não, ele tem só 12, né, Natália? Porque parou no 12º ano, né? Estava nas barricas. Verdade. É isso aí. E vários vinhos as pessoas vão abrir e falam, meu Deus, mas ele tá ruim, por quê? Porque era pra ser tomado ele jovem, ou você tem também um vinho de guarda, e se não guardar ele corretamente, você também vai ter uma decepção quando abrir. Aconteceu comigo semana passada, na casa dessa minha amiga que eu tava lá em Belo Horizonte. Eles não gostam de beber vinho, mas o marido dela ganha muitos vinhos. E aí ele tinha um 2002, um Chateau, não sei o quê, mas um vinho de guarda, que ele poderia ainda guardar mais uns 10 anos. Fomos abrir, tava péssimo, quase chorei. Que chato, não? Chato que ele ganha muitos vinhos assim. Uma última perguntinha pra gente fechar, e agora de verdade. Todo Grand Cru é um vinho de guarda? Não, tem também as regrinhas, depende do lugar que foi produzido. Por exemplo, os Gran Reservas e os reservas da Europa, dependendo da cidade, os Grands Crus, eles têm uma legislação que cuidam disso. Então só pode sair com o nome Gran Cru, Gran Reserva e Reserva se seguirem aquele tempo de barrica e tempo de guarda, tá? Mas, por exemplo, aqui na América do Sul isso não se aplica, porque a gente não tem uma legislação para isso. Então, às vezes, você pode comprar um vinho reserva, Gran Cru, Gran Reserva, e você não tem como você saber se eles seguiram corretamente aquela regrinha. Então tem que tomar cuidado, depende do lugar que você compra, você pode cair numa cilada. Tudo isso que a Natália falou e muito mais você pode encontrar também no nosso portal www.faroldelimeira.com.br. A sua matéria já está sendo publicada, né? Já acabou de sair falando dos mitos. Legal. Natália, muito obrigado mais uma vez pela contribuição, sempre inteligente, bacana aqui no nosso programa. Uma ótima quinta-feira e até a próxima. Obrigada, Beto. E ó, o que me deixa feliz, eu tava pensando aqui, é ver minha adega cheia de vinho, viu? Legal. Valeu. Tchau.